Olá, turma, bom dia. Graças a Deus estamos aí iniciando mais uma semana de estudos. Então vamos nos preparar para a nossa aula de português. Eu vou começar explicando para vocês o conteúdo do livro, a partir da página 77. O nosso conteúdo fala sobre colocação pronominal. O que significa isso? Vocês vão aprender a regra de como e quando deverão utilizar os pronomes oblíquos. Então, como você pôde observar no estudo sobre os pronomes oblíquos, alguns deles se colocam ao lado de um verbo em condições especiais, podendo exigir hífen quando posicionados depois do verbo. São eles o, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos e vos. Quando a situação exige linguagem formal, culta, falada ou escrita, devemos seguir certas regras para a colocação desses pronomes. Então, nós acabamos de ver aqui que os pronomes oblíquos eles podem ser encaixados antes ou depois de um verbo, em condições especiais, com o uso de hífen ou não. Então, prestem atenção. Por exemplo, determinadas palavras atraem pronomes para antes do verbo. Vejam os exemplos. Quando em nossa frase tiver alguma palavra de sentido negativo, algum advérbio ou pronome indefinido e interrogativo, nós sabemos que o nosso pronome oblíquo vai vir antes do verbo, tá bom? Então, aqui no livro tem alguns exemplos para vocês. Meu pai nem se manifestou a respeito do meu namoro. Primeira coisa, qual é o verbo aqui da nossa frase? Manifestou, não é? Só que, nós temos a palavrinha nem, que dá um sentido negativo. Então, por isso, o nosso pronome oblíquo vem antes do verbo, porque em nossa frase tem uma palavra de sentido negativo. Aqui se pode respirar ar puro. Nosso verbo aqui é pode. Na nossa frase, nós temos um advérbio que indica lugar, aqui. Então, por isso, o nosso pronome oblíquo está encaixado antes do verbo. Aqui se pode respirar ar puro. Um exemplo para você entender melhor. Seria errado se tivesse um exercício pedindo para eu acrescentar o pronome oblíquo ser nessa oração e eu escrevesse da seguinte forma: aqui pode-se respirar ar puro. Estaria errado, porque eu tenho um advérbio e o meu pronome oblíquo tem que vir antes do verbo. Na seguinte frase, alguém me telefonou? O verbo é telefonar, certo? Então, nós encaixamos o pronome oblíquo me antes do verbo porque nós temos um pronome indefinido. No caso dos pronomes interrogativos, que lhe acontecerá se ele não puder participar da reunião? Tá vendo? Nós temos aqui o que no caso é um pronome interrogativo e o verbo acontecerá. Então, o meu pronome oblíquo foi encaixado antes do verbo por conta dessa situação. Já em outras situações, exigem a colocação do pronome depois do verbo. Vejam os exemplos. Então, nós encaixamos os pronomes oblíquos depois do verbo quando o verbo estiver na forma imperativa afirmativa, quando o verbo iniciar a oração, a frase, ou quando houver uma pausa antes do verbo, uma vírgula antes do verbo. Vamos ver os exemplos. Quando o diretor entrar na sala, levantem-se. Então, prestem atenção. Qual é o verbo aqui da nossa frase? No caso, levantem, de levantar. É um verbo que está na forma imperativa afirmativa. Então, por isso, o meu pronome oblíquo vem depois do verbo. Seria errado se a gente pronunciasse ou escrevesse quando o diretor entrar na sala, se levantem. Entendeu? A forma correta é o pronome oblíquo depois do verbo, porque o nosso verbo está na forma imperativo afirmativa.
Quando o verbo iniciar a oração, por exemplo, conte-nos como foi o casamento. O pronome oblíquo está depois do verbo, porque é o verbo que inicia a frase. E nesse caso, quando houver uma pausa antes do verbo, ou seja, tem uma vírgula antes do verbo. Então, o meu pronome, ele vem acompanhado de um hífen depois do verbo. Quando soube que ela estava hospitalizada, mandei-lhe flores. É comum vocês sentirem alguma dúvida, né? Lembrem-se que vocês podem contar comigo. É só me mandar uma mensagem se você não conseguiu entender esse conteúdo. Tá bom? Nas seguintes páginas nós vamos iniciar as atividades. Então, pega esse tempo livre que você tem aí na quarentena, dá uma estudada na página 77, tá bom? Vocês só vão conseguir entender o conteúdo, memorizar tudo direitinho, com bastante prática e estudo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo para a gente poder realizar as atividades.